Olá, sejam todos muito bem-vindos. O documentário já vai começar. Esse documentário é uma celebração ao extraordinário artista Adhemar Cesar. Mas para tornar tudo isso possível, contamos com a ajuda dos nossos patrocinadores e apoiadores. Suas contribuições foram fundamentais para tornar possível esta homenagem merecida a um talento incomparável. A todos, um bom filme. A arte entrou na minha vida a partir do momento que eu comecei a me relacionar socialmente com as pessoas. Eu tive uma percepção de que eu enxergava um pouquinho diferente o mundo, porque as minhas brincadeiras, os meus contatos, as minhas criações, elas eram repletas de humor, né? E eu achava as pessoas muito sérias. Então eu percebi que realmente eu tinha alguma coisa a mais para passar para as pessoas dessa forma. A facilidade para o desenho e para pintar, né? Isso já veio desde cedo, mas é claro, ia muito além disso, né? Comunicar-se artisticamente, né? Então eu sempre tive essa tendência também, sempre tive uma tendência a olhar para o teatro com muito carinho, para as encenações, para os filmes, para as novelas. Então eu sempre tive esse olhar artístico para o cotidiano. Quando eu e o Adhemar Cesar decidimos trabalhar com arte, a gente tomou uma decisão muito importante, que o nosso trabalho, a nossa arte, ela seria para educar. Ela teria que ter uma mensagem, e essa mensagem que fosse transformadora. Não tem nenhum quadro meu, que vocês vão conhecer depois alguns quadros meus, que seja pintado por beleza, simplesmente por beleza. Tem que ter um significado, porque senão a arte para mim ela não existe, ela não é assim. Ela tem que ter alguma coisa profunda, transformadora, reveladora. Essa é a verdadeira arte. O que a gente tem aprendido, e talvez sem perceber, o Adhemar Cesar tornou isto público, ou na sociedade como um todo, aquilo que antes era restrito em exposições. Agora você tem os belos quadros que são vendidos ou presenteados, e você pode ter na sua parede, em casa, no escritório. Mas ao mesmo tempo, eu creio que a expressão maior de Adhemar Cesar é você passar e ver em paredes públicas, em muros públicos, nas calçadas, a pintura de Adhemar Cesar. Você tem este envolvimento na sociedade, nas delegacias de polícia de Joinville e região. Você tem nas escolas. Então esta importância de Adhemar Cesar e a sua arte nessa perspectiva é justamente tornar claro aos olhos que você vai se acostumando, é claro, mas ao mesmo tempo não é algo escondido. A arte eu vejo como um contraponto necessário a tudo de ruim que a polícia apura. Então nós temos
A arte, eu vejo a arte como uma das melhores manifestações do ser humano, mas no meu trabalho eu tenho que ver e lidar com o que o ser humano faz de pior. Então a ideia foi trazer um contraponto para esse ambiente tão pesado. Esse contraponto visava trazer um conforto maior para o público externo. É muito comum, por exemplo, a presença de crianças em nossas delegacias, seja na condição de vítima ou acompanhando alguém que foi vítima de um crime muitas vezes terrível. Então imagine como é para uma criança chegar nesse ambiente. Então havia uma preocupação com esse público externo, mas também com os nossos policiais. O Ademar César é um artista muito completo, é um artista que se envolve com a história de Joinville desde sempre e trouxe a arte para as ruas e para as escolas e para os alunos e para toda a sociedade. Através da arte do Ademar César, a gente vê Joinville sendo retratada nas imagens e isso nos satisfaz, porque cada um acaba se reconhecendo em um dos seus quadros e as suas artes urbanas também tem feito da nossa cidade uma verdadeira galeria de arte, né? Uma galeria de arte aberta, acessível. Ele se preocupa muito em também ter a obra dele na rua, de forma que qualquer pessoa que passe por ali possa ter acesso àquilo, né? De repente, até abrindo o olhar para a questão da cultura. E especialmente com as crianças, eu também sei que ele tem muita preocupação em permitir que as crianças tenham contato com a arte dele, aprendam, né? Aprendam a admirar, a respeitar, a conhecer e quem sabe até, né? Com isso ele acaba ajudando na educação dessas pessoas, dessas crianças que depois de adultas podem até também seguir esse caminho, de repente, de se aventurar pelo mundo das artes. Porque para ele não importa se é um muro ou uma tela de altíssima qualidade. Não importa se ele está fazendo uma exposição ou se ele está fazendo uma pintura lá no papel dentro do instituto dele. Para ele é tudo feito com tanto amor, com tanta paixão o trabalho dele, que é tudo perfeito, é tudo a qualidade altíssima. Então, e o Ademar ele não faz só para ele, né? A entrega dele para as pessoas, para a comunidade, a entrega para quem vai ver a obra dele, é uma entrega que envolve você completamente desde o começo da história dele até onde ele está hoje. A minha empresa, que é o Guia Fácil, que até então, naquele período, produzia as listas telefônicas para o estado de Santa Catarina, que iniciamos em 1997. Logo no início da lista, a gente lançou um projeto chamado Arte na Lista. E esse projeto, ele convidava artistas locais para que representassem imagens locais e principalmente para ter uma integração com o público que utilizava a lista, o consulente, né? E um dia o meu sócio já estava caminhando pelo shopping e ele se deparou com uma exposição de um artista local que representava as imagens locais, que era exatamente o que a gente precisava. O Ademar participou de muitas obras nossas, eu não sei precisar quantas. Até é interessante que algumas pessoas perguntam assim, onde estão as obras do Ademar, né? Que o Guia Fácil tem tantas. Então a empresa é rodeada de obras do Ademar. A gente fez lá o Museu de Arte de todos os artistas, que tem outros também, mas a predominância dele. Então os salões de convivência, a área de trabalho, em cada setor tem. Não tem uma obra só, tem uma parede de obras, né, em cada setor. Eu acredito que Ademar César só pôde ser o pintor, o artista plástico que é de nossa cidade e na sua variedade e estilos de pintura por causa da Jane. Antes de cada criação, dele sentar lá para criar, a gente troca algumas ideias em cima daquela conversa que ele teve com a pessoa, ou que ele está começando a ter uma ideia, né? Ele vem conversar comigo sobre ela. No meu entender, os dois eles fazem uma conexão perfeita. É um casal que conseguiu se encaixar e se entender, cada um no seu papel, respeitando os papéis de cada um. Então eles conseguiram criar isso junto,
desde lá de quando começaram, né? A história deles é muito bonita, do começo até aqui. Então ela sempre motivando ele naquela visão de artista. Então eu acho que se encaixaram muito bem o casal. Uma história muito bonita, e se eu fosse definir a história deles em uma palavra, essa palavra seria coragem. A coragem de acreditar no seu sonho e de se propor a viver de arte em um país onde isso não é tão valorizado. De uma certa forma, eu me sinto privilegiada porque eu acho que eu participo bastante dessas criações, entendeu? A gente troca muita ideia e vai construindo, sempre pensando na sociedade, sempre pensando nas pessoas, sempre pensando, olhando, né? A gente olha muito para aquela criação que está saindo, a gente olha muito com um olhar crítico também. A gente tenta se colocar no lugar das outras pessoas, como elas vão ver aquela arte que está saindo. O artista Ademar, ele consegue trazer e inserir o que de fato a comunidade vive. Quando nós conversamos, né, dos principais aspectos que precisariam estar expressos, o Ademar conseguiu transcrever isso de uma forma com muita sensibilidade, né, que quando nós olhamos no muro as crianças brincando, as crianças aprendendo, é o que de fato acontece no cotidiano aqui com as crianças em contato com os professores, as atendentes. E isso trouxe uma humanização, né? Tudo que o Ademar conseguiu expressar. Quando eu conheci o Ademar, a arte dele é nas paredes também, ele tem os quadros, mas é um modelo diferente. E eu achei magnífico o desenho dele, a forma. E assim, a gente, com a arte, você se torna mais sensível, você tem exercita o outro lado do cérebro. Então, para mim, que eu sou executivo, eu preciso ter também a parte mais sensível. E a arte, ela faz com que você vivencie esse outro lado também que é necessário para o ser humano. Costumo dizer que artistas são almas evoluídas, né? Que nos dão o privilégio, né, de transitar entre nós. E o Ademar é exatamente isso. Ele faz um trabalho, além de tudo que ele proporciona de bom para o mundo enquanto artista, né, deixando o mundo mais colorido a partir de Joinville, trazendo essa leveza para os ambientes. Ele tem um trabalho incrível no Instituto. Então, para quem não conhece a história desse artista plástico joinvilense, Ademar César, vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer um pouco mais ao fundo e ver o trabalho incrível que ele faz e a transformação positiva que ele faz através da arte. Sabe por que melhora? Porque o nosso cérebro vai condicionando a musculatura da mão. A forma como Ademar César faz a sua arte ou educa pela arte, ela nos faz lembrar a nós. As minhas criações, elas partem de uma coisa que eu costumo chamar de arquivo emocional. Então todo o meu arquivo emocional, tudo que eu tenho arquivado dentro de mim em forma de emoção, eu procuro expressar ela através da arte. E eu percebo que eu consigo atingir as pessoas. As pessoas param para olhar o meu trabalho. Elas tentam entender sentindo aquilo que eu procurei passar através de uma imagem, a pintura de uma paisagem, de um casario, figura humana, qualquer coisa, qualquer tema que eu resolva fazer, eu sinto que eu consigo atingir a atenção, o interesse das pessoas. Ele tem essa capacidade genuína de envolver. É o que eu sinto cada vez que eu vejo uma obra dele, seja num muro, seja numa escola, seja numa parede. Eu sempre fico muito impressionada com a beleza, com as expressões que ele coloca ali, né? Aí ele fez, na entrada da escola, uma obra que chamou bastante atenção, assim, porque ele trouxe os pontos turísticos da cidade, mas que eu acredito que aqui, ó, vai passar 10, 15, 20 anos e eles ainda vão continuar sendo atuais, né? E eu uso muito em sala de aula também. Então eu queria alguma coisa assim que fosse representativa também, por exemplo, assim, estou dando uma aula de literatura, porque eu sou professora de língua portuguesa e literatura, eu acabo associando, né, relembrando quem são os autores, e aí isso ele traz tudo, né, ele traz nessa obra, aqui atrás ele trouxe os autores, então eu vou falar dos autores, e aí
estão ali, né? E vai passar porque não é alguma coisa assim para ontem, né? É para a vida, né? Olha, eu costumo dizer que trabalhar com criança é como trabalhar com um terreno fértil, porque você pode semear qualquer sementinha ali que ali vai germinar, vai surtir alguma coisa, alguma reação, uma vontade, um comentário. A criança ela absorve muito a emoção que é transmitida através da arte. Hoje, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para a nossa educação, eu vejo como fundamental a gente conectar a arte com a educação. Isso dá um diferencial nas salas de aula, né? Quando a gente tem essa oportunidade de estar numa sala de aula onde tem uma arte que ele fez, a aula parece que ela rola um pouquinho diferente do normal, né? E na escola, pensando na minha vida escolar, sempre a aula de artes era meio que aquela aula, tipo, tem uma aula por semana, ela não serve para muita coisa. Realmente era assim o currículo de artes na escola. E aí você tem aquela aula por semana, tem que fazer, e isso para mim era diferente no caso, no sentido que aí você via algum sentido nisso. E eu acho que hoje o mais interessante seria para as crianças, para os adolescentes, né? Claro, vai ter a aula de artes, ela é parte do currículo, mas essa interação, essa integração entre você entender que esse seu olhar para as coisas, que você desenvolve talvez com esse lado artístico, seja ele qual for, né? Como você vê o mundo, as pessoas, as coisas que você faz, o foco que você dá para os problemas. Lá na matemática vai ter um problema, né? Nas ciências você vai fazer reflexões sobre a natureza, sobre as flores, sobre os animais, enfim. Mas você conseguir ver como existe arte nisso, né? Como você pode focar nessas questões e fazer elas ficarem interligadas, não só essas caixinhas separadinhas, assim, a matemática está aqui nessa caixinha, o português deve ter biologia e depois vai ter aquela aulinha de artes, vamos dizer assim. Que era por muito tempo, né, nos currículos, era dessa forma. Então esse levar a arte para as escolas dessa forma, de ter as escolas com mais manifestações artísticas públicas nas paredes, nas salas, enfim, eventos com os alunos, a participação dos alunos nesses momentos e a reflexão sobre como isso muda o nosso pensar, a forma como a gente pode refletir sobre todos os aspectos da vida. Isso eu acho que faz essas conexões, né? E interliga tudo para as pessoas não ficarem achando que a gente vive nesses quadradinhos todos separados, quando na verdade todos esses quadradinhos deveriam se interligar. O Ademar é alguém que me remete a uma pessoa de altíssimo nível, técnico, profissional, um profissional altamente qualificado, mas de uma humildade ímpar. É difícil encontrar um profissional do calibre dele com tamanha humildade. Enquanto ele confeccionava as obras nas nossas delegacias, isso trouxe uma energia mais positiva para o ambiente, com reflexo inclusive nos nossos policiais. Isso que eu achava interessante, eu parava lá, sentava e ficava assistindo ele desenhar, ele estava inteiro naquele íntegro, então aquilo ali faz refletir até no nosso dia a dia, né? Porque a gente está nessa correria com o celular na mão, com uma reunião, no outro, mas se eu estou vivendo aquilo intensamente ou eu estou só passando pela vida, né? Então ele acaba fazendo com que a gente reflita sobre isso. Nós estamos vivendo realmente a nossa vida integral ou nós só estamos passando pela nossa vida? Na sua arte, ele precisa ouvir a sua alma, ouvir o seu coração. Ouvir, além de ver, o seu ambiente, onde quer que esteja. Ao mesmo tempo, se eu penso até nos quadros que estão aqui expostos e nos quadros que ele expõe,
mostra esta conexão que Adhemar Cesar tem com aquilo que ele vai pintar, não só pelos olhos, mas pelo ouvir aquela imagem falar com ele. E ao mesmo tempo, este ouvir é algo que nós temos muito mais a aprender ainda com este querido amigo. Então, por que a arte do Adhemar é importante para a nossa sociedade? Primeiro porque ela educa, né? Ela educando, ela ajuda a transformar. Ela acaba sendo uma ferramenta nas escolas, nas associações, na própria comunidade, né? E dessa forma, a gente consegue tocar o coração das pessoas, né? E tocando o coração das pessoas com o nosso trabalho, nós conseguimos contribuir para um mundo melhor. Quem é Adhemar Cesar? Adhemar Cesar, eu acho que é uma pessoa que tem a preocupação de tentar construir a cada dia, a cada momento, um mundo melhor. Eu sei que parece clichê isso, mas é uma preocupação que eu tenho. Me relacionar bem com as pessoas, poder trocar informações, crescer junto com as pessoas, né? Porque quanto mais eu transmito, mais eu aprendo. Eu acho que eu acho que eu sou isso. Eu sou esse agente de informação, de troca de informação e através disso crescer junto com as pessoas, crescer no meio. Eu tenho lembranças, vamos dizer assim, né? De o meu pai ser aquela pessoa que me ajudava a fazer as capas dos trabalhos, porque não existia computador, então as minhas capas eram as mais bonitas, porque elas eram artísticas, vamos dizer assim. Então eu tinha um material formidável na mão para fazer isso, né? Porque as pessoas olhavam a capa da lista telefônica e logo se reconheciam na capa, porque eu faço parte dessa cidade aqui, desses costumes, né, dessa visão, dessa paisagem. Eu sou isso. E foi isso que eu entendi na capa da lista telefônica, que eu precisava atender esse apelo da população. E atingiu, assim, porque durante anos, né, desde 1997 até 2018, um pouquinho mais, o Guia Fácil estava editando listas no estado de Santa Catarina, né? E delas tu participou de muitas. Certo. E uma das coisas que a gente observava é que haviam muitos colecionadores de capa. Sim, né? Inclusive eu era. Colecionadores da capa, onde começavam a guardar os... nós tínhamos um problema que muitos tiravam a capa, arrancavam a capa e a gente chegava na empresa e estava sem capa. A capa era disputada para botar num quadrinho, porque havia uma arte, né? Eu pensei que era só eu que fazia isso. Não, muita gente. Já estou sabendo agora. Muita gente. Tanto é que em algumas empresas a gente mandava uma quantidade de listas aqui em Joinville e daqui a pouco eles repetiam o pedido da quantidade de lista. E a gente queria entender o porquê. Disse, mas a gente entregou, daí chegava lá, não, é que eles arrancaram a capa. Olha só. Daí eles falaram, por que a capa? É porque levaram por causa da arte.